Exercício 19 da lista de propagação de calor do RICE. Ele fala que tem uma sala do lado de uma sauna e aí tem uma associação de paredes, né, para conter o calor. Ele fala que a sauna está a 70 graus Celsius e aí na sauna você tem uma parede de madeira de 6 centímetros, depois uma parede de tijolos de 12 centímetros de comprimento, e depois uma de cortiça de 3 centímetros de comprimento. E aí você tem a sala a 20 graus Celsius. E aí ele pede a temperatura aqui, ó, exatamente entre a madeira e o tijolo e entre o tijolo e a cortiça. E aí, ó, o que eu fiz? Eu separei aqui em 4 temperaturas. T1 é a temperatura dessa parede, né, dessa parte. O T2 entre madeira e tijolo, T3 entre tijolo e cortiça e o T4 entre a cortiça e a sala. E aí, ó, o que acontece? A transferência de calor aqui, né, o fluxo de calor, ele é contínuo. Isso significa que ele vai ser igual para todos os casos. Tanto passando pela madeira, quanto passando pelos tijolos, quanto passando pela cortiça. Então você tem o mesmo fluxo de calor para todos. E aí na área, o que eu fiz na área? Eu peguei uma área qualquer. Você pode pensar que isso aqui seria, sei lá, um cilindro e você está fazendo a conta utilizando esse cilindro. A questão é, todas as áreas vão ser iguais. Ou você pode pegar também a área da parede, né? Como vai ser igual também, em todos os casos. Então aí o que eu fiz? Eu igualei, né, os fluxos e fui desenvolvendo. Então, fluxo 1, K1 vezes a área vezes a variação de temperatura 1 sobre o comprimento 1. Mesma coisa pro fluxo 2 e pro fluxo 3. Cortei todas as áreas. E aí, depois, no próximo passo, foi abrir a variação de temperatura, né? Toma muito cuidado com os índices. Você sempre vai fazer a maior temperatura menos a menor temperatura. Então, se aqui está 70 e aqui está 20, T1 é maior que T2, que é maior que T3, que é maior que T4. E assim vai. Então, ficou K1, T1 menos T2, K2, T2 menos T3 e K3, T3 menos T4. Toma muito cuidado nos índices, porque isso é muito importante. Se você erra o índice, você perdeu todo o seu exercício. A partir daí, eu fui substituindo os valores. Então aqui 2, 10 a menos 4, 16, 10 a menos 4, 10 a menos 4, e embaixo 6, 12 e 3. Por que eu fiz isso? Para poder ir simplificando, né? Aqui todos eles têm o 10 a menos 4, eu posso cortar. E embaixo eu simplifiquei por 3. Então aqui vai passar a ser 2, esse passa a ser 4 e esse passa a ser 1. Então aí escrevendo de novo vai me dar isso daqui. Esse 2 eu posso cortar com esse 2, 1 aqui é a mesma coisa que nada, e esse 16 eu posso cortar com esse 4. Então ficou desse jeito. 70 menos T2 igual a 4T2 menos 4T3 igual a T3 menos 20. Então, ó, aqui a gente tem um sistema, certo? E a partir daí é só fazer as contas e descobrir quanto que vale o T2 e o T3. Então, o que eu fiz? Eu peguei a primeira igualdade, né? A primeira igualdade era 70 menos T2 igual a 4T2 menos 4T3. Peguei essa primeira igualdade e vou tentar tirar alguma coisa daí. O que eu fiz? Coloquei o T3 em função do T2, né? E aí, depois que eu coloquei o T3 em função de T2, eu peguei a segunda igualdade, essa daqui. 4T2 menos 4T3 igual a T3 menos 20. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso substituir o T3 por essa equação, né? Por esse cara aqui. Então, peguei lá 4T2 menos 4T3 igual a T3 menos 20. Coloquei tudo para cá e igualei a zero. E aí eu substituí o T3 por esse cara aqui.
Desenvolvi toda a minha conta e eu descobri que o T2, a partir disso, percebe que, ó, depois que você substitui aqui, você tem uma equação com apenas T2 de incógnita, então dá para resolver. Aí eu descobri quanto que vale o T2, 47,7 graus Celsius. Descobrindo o T2, é só eu substituir aqui e eu descubro quem que é o T3, 42,22 graus Celsius. Então a temperatura, né, entre madeira e tijolo e entre tijolo e cortiça, que é o T2 e o T3, são esses caras aqui. T2 47,7 e o T3 42,2.